Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem já me conhece, eu sou Éder Braga e estou aqui para participar desse projeto do diretor de palco, Raul Mororó, Os Bastidores, que fala sobre os desafios da contrarregragem teatral. A gente está agora no nosso segundo episódio, que vai falar sobre temporada, quais os desafios das temporadas dentro dos espetáculos, e agora eu vou convidar ele, que é o protagonista do projeto, o idealizador, Raul Mororó, seja muito bem-vindo. Olá, que bom estar de volta. Então, quando nasce, né? Quando a gente nasceu a temporada ali, né? A gente tem vários desafios ali, né? Tem uma coisa interessante de falar que dessas coisas que acabam acontecendo, né? Porque ali tem que ser. Se você errar ali, você tem que bola para frente, não, né? Teve uma situação em que faltou luz no teatro e aí realmente a gente teve que parar, esperar voltar, né? E para dar continuidade. E, graças a Deus voltou rápido e a gente deu continuidade. Mas tem vários desafios. Tem a situação de você estar montando, desmontar para uma outra peça, tem que ter um horário certo, porque a outra peça tem que se apresentar e até mesmo tem que ensaiar. Então tem alguns desafios durante aí a temporada, né? E fora que você às vezes coloca uma coisa num lugar e aí a outra equipe vem, tira, e no outro dia, quando você chega, tá fora do lugar, e é justamente por isso que você tem que chegar, às vezes, um pouquinho, umas 2 horas com antecedência, 3 horas, para você estar checando as suas coisas, fazendo tudo certo ali, para poder estar tudo nos conformes, né? Para você fazer o espetáculo lindo. Eu vou convidar as meninas que estiveram aqui no nosso primeiro episódio, que adorei, e elas vão poder compartilhar um pouco das experiências dela com você, com os espetáculos, e te fazer um monte de perguntas que eu acho bacana, tá bom? Então, eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo Laila Paganini, nossa produtora querida, seja muito bem-vinda, Laila. Vamos trazer também aqui Betina, nossa camareira querida, e Gabi Lozada, muito bem-vinda de volta. Olá. Bom, então, menina, o Raul aí já contou um pouquinho sobre a experiência dele durante as temporadas de teatro. Vocês que são do teatro como fazedores de arte, a Gabi também, de uma certa forma, é espectadora e ajuda, e é o espectador para que a gente faz o espetáculo. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma curiosidade para contar, para falar, da própria relação com o Raul dentro dos espetáculos, se vem à memória algum desafio durante as temporadas, e tentar explicar também para o público que não entende muito da estrutura do teatro, como é que acontece as temporadas, como é que se estabelece as relações, os desafios dessas montagens parciais que você tem que trazer para fora do palco seu cenário, porque tem outros espetáculos, etc. Como é que isso se dá? Eu vou tentar fazer as duas perguntas seguidas. Uma, eu quero saber do Raul como é que é lidar com a emoção durante o trabalho. A gente conversando, ele já falou de peças que causam diversas emoções, né? Desde da motivação, do estímulo, daquela euforia, até a emoção mesmo da sensibilidade, do choro, de um momento muito sensível, mas que não se pode deixar entregar por esse sentimento que a gente que é público se entrega, porque ele está ali trabalhando, então está emocionado, mas tem que estar atento a tudo que tem que acontecer para que eu, como espectadora, possa, né, me sensibilizar com tudo que vocês apresentam para a gente. E a segunda pergunta é, como, né, pesquisadora, eu queria saber como é que está nesse momento. Eu sei que durante um tempo vocês ficaram sem trabalhar, aliás, né? Aos poucos foram voltando, e como é que está a questão de segurança para vocês, né? Pelo que o Raul fala, as equipes trabalham sempre com os EPIs, com segurança, mas como isso se dá de fato? Porque quem está de fora, para nós espectadores, o teatro só está respeitando ali o distanciamento, mas e vocês que trabalham?
como acontece, como se dá essas questões da prevenção, de todos os cuidados que estão sendo necessários agora nesse momento para evitar a contaminação, a disseminação da Covid. Gabi, ótima pergunta. Raul? Muito bem colocado. Um que ela... Oi, Um adendo claro. rapidinho. Raul Manteiga Derretida, chora na coxia, segurando vara e chorando, chorando. Olha para Betina chorando, os dois. Manteiga derretida total, total. Homem Eu vou entrar nessa questão da emoção, para não ter foco. Não podia deixar de falar. Para quem assiste e olha o espetáculo e se emociona, vocês estão emocionados na plateia e nós estamos emocionados na coxia, porque a gente não é só uma coisa mecânica o nosso trabalho de pegar e estar ali fazendo aquilo que tem que ser realizado. Raul, geralmente a gente está trabalhando e um olhando para a cara do outro e estando, principalmente quando ele tuca. Mas é muito bem colocado o que ela falou, que a Gabi falou, porque a gente tem que ter a concentração ali, a gente tem que estar concentrado, mas às vezes acaba que se torna uma coisa mecânica. E aí, essa emoção que vem, a gente tem que estar atento no nosso trabalho, fazer tudo perfeito, mas a gente acaba que fica também manteiga derretida, como a Laila falou. Porém, a gente tem que exercer o trabalho ali. É o que eu falei, né? Quando acontece, a gente tem que fazer o que acontece para acontecer. A gente não pode errar ali, porque tem que fazer o perfeito. Porém, acaba que às vezes a gente dá uns moles, né? Mas a gente faz, e quando a gente relaxa a emoção, cara, aí piora ainda mais a emoção. Porque tem coisa Desculpa, não pode continuar. Eu queria falar, porque você estava falando disso, estou falando tem as tensões, né? Porque o público, de repente, não sabe, mas a gente tem que fazer aquela hora o cenário girar, o negócio descer a coisa pular, cair o boneco, não sei o quê, e aí rola uma tensão ali, é tudo muito frenético, né? Tem coisas que acontecem de forma muito rápida, trocas de roupas, entrada de cenário, coisa que não pode quebrar, o que às vezes acontece, e aí fica naquela tensão, será que vai dar certo? Então, cada acontecimento é uma mini vitória ali, você está... Porque o Raul é diretor de palco e contra-regra. Então, muitas vezes, o Raul ele está caracterizado para que as coisas aconteçam. E porque ele, além de diretor, ele é o contra-regra. Então, para que ele tenha necessidade de mexer no palco, assim, mexer em algum cenário, ele geralmente ele coloca caracterizado dentro daquela da peça em si, né? Tem o Tropicalinha, ele é um soldado da rainha e ele faz toda a movimentação de cenário, mas caracterizado. Quando você falou isso, me veio o Tropicalinha exatamente na cabeça, que a minha filha fica assim, o tio Raul é tão bom, mas ele prendeu o rei. Por que ele fez essa maldade? Por que ele obedeceu àquela rainha bruxa? Aí eu fico explicando para ela sempre. Aí a gente pega os vídeos no YouTube, ela sempre fala a mesma coisa. Meu tio Raul é tão bom, mas ele prendeu o rei. Que fofa. Mas, assim, assim, você está caracterizado, acaba que você tem que ter uma atenção maior, né? Porque prestar atenção, né? Para você não errar, porque às vezes uma sai, agarra em alguma coisa, e aí você né, tem que estar sempre atento para poder exercer essas coisas perfeitas, né? Para não errar. Mas já aconteceu algumas coisas, alguns erros, justamente por causa da roupa. Mas assim, eu acabo tirando isso de letra porque, né? Eu amo fazer isso e quero fazer
perfeitamente. Tem uma questão que é da pergunta da Gabi, que é sobre as questões dos procedimentos adotados no período de pandemia. A gente tem alguns casos, Gabi, que são curiosos, assim. Obviamente, a Entre, que é a empresa com a qual nós trabalhamos e tal, ela adotou o procedimento, a gente ficou muito tempo sem trabalhar. Então, quando a gente retomou com poucos e pontuais trabalhos, assim, adotou a mecânica de fazer testagem de toda a equipe, em casa, o laboratório ia colher as amostras, e também a testagem das pessoas antes de entrar na locação, no lugar, no teatro, onde a gente realizaria os procedimentos, os eventos artísticos, né? Além disso, instituiu o protocolo de translado em Uber para evitar transporte público ou em veículos particulares, usando distanciamento, sem contato físico nessas apresentações que aconteceram nesse período, nas cenas. A gente, inclusive, teve a estreia do Elis, né, que foi um espetáculo apresentado de forma gravada, e a gente teve um caso curioso, que foi a Beijinho, por exemplo, que na testagem dela, ela deu positivo para o Covid. Então, nesse momento, a direção, os produtores, o Pedro, o Diego em especial, adotou o procedimento de parar ali os ensaios, colocou todo mundo em casa de quarentena para entender o que tinha acontecido, porque de uma certa forma não teve contato direto com as pessoas, mas alguém da nossa equipe tinha testado positivo para o Covid. E aí isso só foi retomado muito tempo depois que já sentia num lugar um pouco mais seguro, que nós também precisávamos entregar essas contrapartidas. Então, usando máscara, face shield, distanciamento social, higienização com álcool gel, todas essas manobras que foram disponibilizadas e orientadas pelos órgãos de saúde, né? Os protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde. E aí a gente tem, inclusive, no nosso grupo lá, uma tabelinha de vacinação. A gente usa o emojizinho do jacarezinho, vacinou 1, vacinou 2, aí todo mundo comemora e conta, o elenco tal já está todo vacinado, vamos voltar com peça, porque já vacinou todo mundo e tal. É bem legal, assim. Legal. Não é legal na hora que a gente queria, porque, obviamente, a pandemia não é nada muito legal, mas é legal que a gente cuida e se preocupa um com o outro. Assim. Um com o outro. Falando sobre temporada, porque nós estamos falando sobre temporada, né? Uhum. E aí, a duração de uma temporada no teatro, geralmente quando a gente fica em temporada, a gente fica um mês, vamos dizer, dentro do teatro. E para montagem, leva 3 dias para montagem. Já está tudo 3 dias para que o espetáculo seja, né, apresentado, vamos dizer, no sábado. Mas 3 dias antes a gente já está fazendo a montagem do espetáculo. Muitas coisas estão acontecendo muito antes do que isso. O Raul, ele for uma semana de antecedência. O Raul vai antes para fazer esse reconhecimento do teatro, se eu não me engano. O Raul sempre vai antes de mim. Eu, como camareira, eu vou depois. Porque ele tem que lidar com a Clívia, que é a cenógrafa, né? E com o pessoal que está envolvido com o cenário, né? E ele precisa sempre estar antes para poder ter o entendimento de como vai ser a passagem, né? E mesmo com essa antecedência, sempre é muito corrido. Pode continuar. A leitura é o estudo, né? A gente vai estudar, fazer a leitura isso quando a gente não faz a leitura. A gente faz para poder estar sabendo onde que vai ter trocas, onde vai ter mudanças de cenário, onde sai um módulo ou entra outro. Isso tudo às vezes, não só uma semana, né, uma semana de antecedência para eu estar no teatro, mas isso já vem um pouquinho de trás fazendo esse estudo, e aí vai 1 semana, 3 dias para estar dentro do teatro, para fazer o reconhecimento, para montar com a cena técnica, né, e daí fazer acontecer o espetáculo.
Ah, que bom. É, Tem, porque tem essa é coisa. bem antes que acontece tudo. É bem antes, é na leitura, mas quando vai para o teatro, é todas as equipes juntas, e fora que você tem que lidar com a equipe local também, né? E aí tem que ter uma boa parceria para poder conseguir fazer uma boa montagem desse teatro, ganhar espaço, e Exato. todas as coisas que são necessárias, né? Que você precisa para que possa ter uma boa montagem, horário, porque você tem que combinar os horários e você tem que tem que estar ali, né, junto com o técnico local daquele teatro, tem que estar em comum acordo, porque é o horário dele lá, mas quando é equipe teatral, então muda totalmente o horário daquele teatro. Então, aí, muitas vezes, se a gente tiver que chegar lá, sei lá, 8 horas da manhã, e aquele técnico ele só pega uma hora, ele tem que chegar, ele vai precisar chegar 8 horas da manhã junto, para abrir o teatro, para que. E vai ficar ali até o horário que a equipe, né, a produção está. Então, tem parceria boa também com esses técnicos locais, né? Tem alguma curiosidade, Raul, de procedimentos, de relação do teatro com os espaços que você trabalhou, com os técnicos dos teatros? Algum episódio que aconteceu durante a temporada que foi preciso ser resolvido de um dia para o outro? Cenário que precisou de manutenção, ou iluminação, ou máquina de bola, ou qualquer coisa nesse sentido? É sempre uma caixinha de surpresa, né? Em relação aos técnicos, a gente sempre mantém uma conversa, né, com eles, e a gente acaba pegando o que pode, o que não pode. A gente tem que estar sempre tendo um plano B, né? Porque tem muito teatro que não pode mexer aqui, não pode mexer lá, e a gente, então, a gente acaba resolvendo. E eu lembrei agora também, Raul, espaço para Fora isso, cenário, né? eu tive. Exato, para estar guardando. Tudo isso é estudado, né? A gente acaba que estuda para estar fazendo o melhor. Mas teve, ao longo desse tempo, trabalhando em teatro, eu nunca tive problema com técnicos. O que eu tive foi resolvido, né, amigavelmente. Acaba que a gente, às vezes, se exalta um pouquinho, mas a gente acaba conversando. E é isso, eu nunca tive problema com nenhum deles. Laila, você tem alguma questão, alguma curiosidade para contar durante as temporadas com o Raul? A correria de montar no tempo certo? Porque, em geral, a gente sabe que quando a gente está em temporada, você não tem muito tempo para levar o espetáculo para o palco, né? A gente guarda nas coxias quando acaba a sessão, e no dia seguinte, às vezes tem compromisso antes, o teatro tem compromisso antes, você tem lá 1 hora para entregar o palco. E aí os atores precisam passar som, precisa também ajudar os outros técnicos, que é o de luz, ele precisa que o cenário esteja no lugar para saber se a luz está iluminando o cenário. Você tem alguma experiência dessa curiosa para compartilhar com a gente? Sua com o Raul? Que eu tenho, que eu leio, é viagem. Que eu... E... perrengue, assim, mais coisa que eu lembro é viagem da gente em Vitória e esqueceu coisa de cenário. E agora? Como é que também não faz? lembro. Quando está no Rio, o cenário e a festa está lá em Vitória. Não, mas então... Então, é justamente isso. A gente acaba meio que... a gente dá o nosso jeito. A gente tem que fazer acontecer. A gente resolve. Né? Mas tem muito... que resolver, né? Todo mundo fica na adrenalina, né? Nervoso um com o outro. Mas sai. É verdade. E assim, e resolvendo, como eu falei no primeiro vídeo, o teatro é uma adaptação. E, tipo, acontece esse tipo de coisa, esqueceu e tal, vamos resolver. A gente tem que resolver. A gente
tem que passar o nosso trabalho bonito para o público, né? Agora, é isso, a gente não pode deixar que não aconteça. Vamos dar nosso jeito. Eu acho que o entrosamento da equipe acaba ajudando também, né? Quando acontece um perrengue, porque eu não vou te deixar na mão. É a mesma coisa se fosse alguma coisa, né? A gente vai resolvendo junto e se ajudando e para acontecer da melhor maneira possível, né? Exato, eu acho que uma equipe também legal, compreensiva, eu acho que isso conta muito, porque eu trabalhei em algumas produções onde uma pessoa fazia o dele, que não está errado, mas assim, fazia o dele e sentava, esperava o outro terminar fazer o dele. Ok, mas eu acho que quando a gente trabalha numa equipe boa, que é amiga, um ajuda o outro, e acaba que foram poucas que eu peguei, né, produções assim, mas acho que quando um ajuda o outro para a peça sair bonita, acho que no final fica tudo lindo. Raul, tem alguma consideração final para falar? Algum comentário a respeito da temporada? Se alguma coisa que você queira deixar notificado, ou você está satisfeito com as suas respostas? Assim, eu estou extremamente satisfeito. É isso, eu não tenho que de soltar. Acho que eu estou bem satisfeito. Então, quero aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez a participação da Bettina, que topou estar aqui com a gente, da Laila, da Gabi. Agradecer em especial a Lei Aldir Blanc, que pôde privilegiar esse projeto e tantos outros, para que a gente pudesse falar um pouco do nosso trabalho nesse período tão complicado que são esses últimos anos que a gente tem vivido em pandemia. A Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura, e a gente agora vai para o nosso terceiro episódio. Nosso terceiro episódio, último episódio, vai falar sobre as desmontagens, o grande desafio de como é desmontar esses espetáculos, como é que faz para guardar tudo, quais os cuidados, e a gente vai ouvir um pouco mais do Raul, sempre na companhia de Bettina, Laila e Gabi, para poder fazer perguntas capciosas aqui. Então, muito obrigado, gente, por estar nos acompanhando e não perca o nosso terceiro e último episódio, tá? Um grande abraço e até breve. Tchau! Tchau. Tchau.